Eu já falei que amo vocês? Já falei? Não? Hoje não, né? Então, eu amo vocês. E vocês me amam? Dorama é assim, né? Então, gente, tenho uma breve palavra para vocês. Uma palavra que eu creio vai abençoar a vida de todos nós. Seja você um novo convertido, seja você um obreiro, não importa a sua condição na igreja. Eu creio que essa palavra é para todos. Amém? Então, para que a gente não perca tempo, abra sua Bíblia aí. Na segunda carta, na primeira carta ao Timóteo. No verso 1. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Ajuda ela, Senhor. Acharam? Glória a Deus. Vamos lá? Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 18, diz assim. Paulo, ele tinha um discípulo, né, que ele amava muito, que era Timóteo. E ele vai dar diversas orientações para que ele pudesse fazer uma boa obra em Éfeso. E aqui no verso 18 ele fala assim para ele: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Eu vou ler de novo. Verso 18. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Amém? Glória a Deus. Timóteo, ele partiu para Éfeso para fazer essa obra, e eu creio que, como a palavra diz aqui, Paulo ele tinha uma grande consideração por ele, né? Ele tinha ele como um filho, além de ser um discípulo, é claro. E eu creio que em toda essa orientação, ele não está falando só, né, com base na Bíblia, mas também na experiência que ele viveu, na experiência que Paulo viveu. Eu queria que vocês guardassem essa palavra no coração de vocês, para que ela vai servir para muitas coisas na vida de vocês. Amém? Vamos orar? Fechem os seus olhos, tendam a mão para cá, me abençoe em nome de Jesus. Fechem os olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como teu servo, como teu filho, como, meu Pai, uma pessoa que quer falar da tua palavra, Senhor. De mim, Senhor, eu não tenho nada a oferecer a esse irmão, a essa irmã, mas o Senhor, através da minha vida, Senhor, e através do teu Espírito Santo, o Senhor tem a total liberdade, Senhor, de usar a minha boca, de usar a minha vida, Senhor, para abençoar esse irmão e essa irmã que está aqui, Senhor. E quero ouvir a tua palavra, Senhor, e que ela seja poderosa, meu Pai, que ela venha trazer fortalecimento espiritual, avivamento, meu Pai, e salvação para a vida dessa pessoa. Eu profetizo, meu Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, que essa palavra vai trazer a ele, não somente ele, mas para todas as pessoas, Pai, que ele convive, e vai trazer salvação, meu Pai. Abençoa este culto, do começo ao final, Senhor.
É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Como eu disse aqui, amados, no começo, Paulo ele tinha uma grande admiração e tinha Timóteo como seu filho amado, né? Nessa carta ele vai dar diversas orientações, conselhos, né? E para que ele não viesse a cair em cilada. E para, como ele disse aqui, para que ele não viesse perder a boa consciência. A gente sabe que muitos de nós, muitos crentes, infelizmente, né, começaram a fazer a boa obra, começaram a iniciar uma caminhada com Deus, mas por algum momento, por algum motivo, ele começou a se esfriar. Começa geralmente assim, a pessoa começa a não vir mais no culto, de repente ela começa a vir só no dia que tem Santa Ceia, começa a sentar lá atrás, né? E daqui a pouco você não vê mais aquela pessoa se perde pelo mundo. O que aconteceu com essa pessoa? Ela perdeu essa boa consciência. E é isso que Paulo está falando aqui para Timóteo, para que ele não perdesse essa consciência. Você sabe o que é naufrágio? Acredito que todos aqui saibam, né? Quem sabe aqui o que é naufrágio? Levanta a mão assim. Todo mundo, né? A maioria, né? Naufrágio, gente, é quando um navio em alto mar, né? Por algum motivo, o casco dele fura, né? E aí ele acaba afundando. E é muito difícil, né? É muito difícil resgatar um barco. Depois que ele afunda, gente, a profundidade é muito grande. E um homem natural não consegue chegar a profundidades, né? Tem um limite, né? Eu acredito que, pelo meu conhecimento que eu tenho, hoje um homem só consegue chegar no máximo a 300 metros de profundidade. E mesmo assim com um equipamento muito especial. Então, geralmente ele se perde. E o que ele está falando aqui Paulo está falando para Timóteo é justamente para que ele não perdesse a boa consciência e não naufragasse na fé. E eu, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei com um calafeto. Calafeto, para quem não sabe, nessa época, é claro, né, os barcos eram todos de madeira. Hoje você tem barco de fibra, né, tem barco de alumínio, mas naquela época os barcos eram todos de madeira. E naquele meio, entre uma madeira e outra, aquilo ali, com o tempo, aquilo ali havia um desgaste, e aquilo ali rachava, e começava a haver infiltração no barco. Então, como todas as coisas, é necessário ter manutenção. É verdade? Precisa ter manutenção na nossa vida espiritual, precisa ter manutenção na nossa vida emocional, sentimental, em todas as áreas da nossa vida. E aqui, ele está falando do lado espiritual. Então, amados, é necessário que nós cuidemos dessa parte. Como é que a gente faz isso? É fazendo isso que você está fazendo hoje. É vindo aqui, ouvindo a palavra de Deus, em comunhão, em união com os irmãos, como diz a palavra lá em Salmo, né? É na união dos justos que Deus ordena suas bênçãos. Então é necessário que a gente esteja sempre presente na igreja, ouvindo a sua palavra, participando dos eventos, né? Nós temos vários eventos que nós vamos ter aqui. É necessário que você participe, porque tudo isso faz parte de uma manutenção espiritual na sua vida. Amém? E é justamente isso que a gente vai falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu creio que eu já sei a resposta. Quem aqui é servo de Jesus? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Quem é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Você sabe a sua missão? Você conhece? Você sabe? Eu acredito que a maioria aqui sabe, né? Pastor, pastora, né? César, o Caio. Ele já tem a sua missão já determinada, mas muitos de nós não sabem. E a palavra de Deus diz que nós temos talentos que Deus dá a cada um de nós. Você sabe qual é o seu talento? Nem eu. Hora que ele vai te mostrar, mas é importante que a gente saiba. E aonde está? Aonde que eu consigo saber, pastor? Você me pergunta, onde é que está? Onde é que eu sei qual é a minha missão? Muito fácil. Vai lá em Marcos 16, abre aí na Bíblia aí. Evangelho de Marcos.
Abriram, acharam? Quem achou, dá glória a Deus. Evangelho de Marcos 16, verso 14, e diz assim: E finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes o rosto em sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Então vamos atentar para duas coisas aqui. Primeiro, o que nos chama a atenção aqui nesses versículos é que os discípulos, eles andavam com Jesus. Gente, eles viram, não é que eles ouviram dizer, eles viram com seus próprios olhos Jesus em várias vezes ressuscitar pessoas mortas. E como é que eles não acreditaram, né? A gente fica às vezes indignado, por isso que a palavra de Deus fala, ela é bem clara, ela fala: bem-aventurada a pessoa que não viu, mas creu. Porque eles não creram. As pessoas chegaram e falaram: olha, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E eles não acreditavam. Pessoas falam, né, que apenas um, né, não acreditou, mas a maioria não creu na realidade, né? E aqui, quando ele chegou na frente dos 11, né, ele falou, ele lançou-lhes o rosto em sua incredulidade. Quer dizer, Jesus, ele ficou irado por eles não terem crido nele. E aí, ele dá uma ordem, né? E essa ordem, gente, são para todos os discípulos. Independente de que você saiba o seu talento, independente do seu cargo na igreja, independente se você é um diácono, independente se você é um obreiro, se você é um evangelista, não importa. Todos nós temos essa missão. Qual é essa missão? De divulgar o evangelho de Jesus a toda criatura. Nós temos que dar oportunidade a todos, gente, para que todos possam ouvir a palavra e poder chegar para Deus naquele grande dia, porque haverá um dia onde todos nós estaremos diante do Senhor. Vocês já ouviram falar no livro das obras? Existe o livro das obras, gente. E aí eu fico sempre imaginando, né? Eu já falei isso várias vezes. Gente, naquele grande dia, onde nós estaremos lá, acredito que haverá uma grande fila, né? Imagina assim, aquela fila enorme, né? Todos os obreiros, não obreiros, crentes, todos ali, fileirados. E aí a gente vai estar na fila das obras para ouvir de Deus aquilo que nós fizemos de bom. O que você fez? E aí, a palavra fala de galardão. Então, galardão, o que é galardão, gente? Você sabe o que é galardão? Uma recompensa. Mas eu peguei aqui no Google, disse assim, ó, galardão é recompensa por serviços valiosos. Então, gente, e diz mais, diz aqui, que é um prêmio, uma homenagem, uma glória. Então, quando você estiver diante do Senhor naquele grande dia, você vai ser homenageado por Ele e receber um grande galardão. Temos que ter essa preocupação, que é muito importante, porque imagine você chegar diante da igreja, diante de Deus, e não ter o que apresentar a Ele, do que Ele te deu, do que Ele te ofereceu. Ah, pastor, eu não sei pregar, não sei falar. Você sabe dizer Jesus te ama? Fala aí, Jesus te ama. Já é o suficiente, gente. Você já sabe alguma coisa. Você chega para uma pessoa, às vezes ela está aí, ó, toda irritada. Fala, meu irmão, Jesus te ama. O cara vai parar na hora, vai ficar pensando, cara, me conhece? Uma vez eu estava na praia correndo e tinha três caras assim na pedra, né, fumando maconha. Aí o Espírito Santo me incomodou e ia até eles, eu não sei porquê, eu não sou de fazer isso, não sou. Né? Eu nunca falei isso aqui. Mas o Espírito
Santo me incomodou tanto. E eu fui até aqueles jovens ali, eles estavam sentados assim na pedra, lá no final do recreio. E eu falei para eles, gente, olha só, o Espírito Santo me incomodou e eu vim aqui a falar para vocês o seguinte: Jesus ama muito a vida de vocês. Eu não sei porquê, mas Jesus mandou falar isso e eu estou falando, tá bom? Não se esqueçam disso, Jesus ama muito vocês. E fui embora. Não sei qual o efeito que isso causou na vida daqueles jovens, ou de repente de um só, não sei. Mas com certeza causou algum efeito na vida deles. Porque a palavra de Deus fala que Jesus, essa palavra, o nome de Jesus, ela tem um poder muito grande, gente. Poder muito grande de mudar, de transformar a vida das pessoas. Assim como transformou a minha vida, transformou a de vocês, transformou e vai transformar e vai continuar transformando até a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E aqui ele vai dar outras considerações. Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo. No capítulo 2. Verso 24. Diz assim: ao servo do Senhor. E quem é servo aqui? Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão aos que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Olha só, gente. Aqui, os conselhos que Paulo dá a Timóteo, ele está falando que nós devemos pregar com mansidão. Então, não adianta você chegar para uma pessoa e querer impor, né? Querer falar com vontade, com ira, querendo que aquela pessoa, obrigar pelo menos aquela pessoa a vir à igreja ou ouvir a palavra de Deus. Não vai funcionar. Não é por força, nem por violência. Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. Mas também ele fala aqui de sermos aptos a ensinar. Eu tive um pastor agora conversando e nós estamos pensando em voltar o discipulado, que eu acho muito importante. Principalmente agora, com o início das redes, nós teremos muitos novos convertidos. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu creio que o Léo, a Eliane, né, a evangelista Luana, Guto e todos aqui que vão ter as suas redes, e vocês vão ganhar muitas almas para Jesus. E nós vamos ter a necessidade de criar um discipulado. E vocês têm que estar aptos. Então comecem a ler, comecem a estudar. Amém? Eu acho que isso vai ser importante e vai ser muito bom para vocês que vão começar a pregar também e a todos, né, que vão estar ali aprendendo da palavra de Deus. Vai firmá-los na igreja. Porque a gente sabe, gente, que as pessoas às vezes vêm à igreja, até ouvem a palavra, mas não conseguem entender muitas coisas que a gente fala aqui. Porque é novo, porque tem com dificuldade de entendimento, e aí a pessoa acaba se perdendo de novo. Então é necessário ter um discipulado. Eu estava falando com o pastor, quando eu iniciei na igreja, eu não sabia nada, André sabia mais, e aí eu falei para ela, André, como é que eu vou fazer a obra se eu não sei nada da palavra? Se a pessoa chegar para mim e fizer uma pergunta, eu vou passar vergonha. Eu não quero isso. Então eu tive na minha consciência, na minha boa consciência, graças a Deus, de buscar fazer o discipulado. Depois eu fiz o ID, que é um estudo mais avançado, para que eu tivesse condições de iniciar e fazer a obra de Deus. Nós temos que ter essa preocupação, amém? Glória a Deus. Eu acredito que vocês sabem, que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aqui, aí eu pergunto a vocês, né? Pois, deixa eu achar aqui. A gente fala também, ele fala aqui na palavra dele, de dor.
de sofrimento. E muitas pessoas se perguntam, né? Pastor, por que crente sofre muito? E aqui a gente vai encontrar uma instrução de Paulo, que ele vai falar a Timóteo justamente sobre isso. Sobre o fato de que ele continuasse perseverando, que ele continuasse batalhando, porque assim como Deus foi com ele, Paulo, ele também seria com Timóteo. Amém? Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, dá um glória a Deus aí, gente. Sofredor, todos nós temos essa dificuldade de entender por que sofremos tanto, né? Por que tanta luta, tanta dificuldade, né, que nós encontramos na nossa caminhada com Deus. Aqui em 2 Timóteo, no verso 4, no capítulo 4, no verso 5, Paulo vai dizer a Timóteo assim, ó: tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Então, hoje Deus está falando para você, ó, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, faz a obra que Deus te decretou. Cumpre a tua missão, o teu ministério. Então é como aquilo que eu falei, todos nós temos essa obrigação de evangelizar. Então, independente do que você esteja passando, independente das dificuldades que você encontre, independente de tudo, você tem que ter essa consciência de que você é um obreiro de Jesus. Você tem essa missão. Amém? Pode ser no teu trabalho, pode ser no seu curso, na escola, onde quer que você se encontre, né? Você tem que ter essa preocupação de, se tiver uma oportunidade, fale de Jesus para essa pessoa. Amém? Aí você pode continuar me perguntando, mas pastor, mas por quê? Por que a gente sofre? Né? Isso não me convenceu. Aí eu te falo, por quê? Porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. E todas as pessoas, amados, que infelizmente estão no mundo, que não têm a cobertura espiritual de Jesus, elas recebem influência a todo momento do mal. Nós somos pessoas que recebemos, a palavra de Deus fala que existe dardos, existe flechas do maligno. E o que nos protege são justamente a nossa fé. Amém? O fato de a gente estar na presença de Deus, a gente tem uma cobertura espiritual. Tanto é que a palavra fala que o inimigo fica procurando o quê? Ele fica ao nosso derredor procurando o quê? Uma brecha. Ele só quer uma brechinha para ele poder passar uma flecha. Uma flecha, gente, é uma coisinha assim, ela passa. Então a gente não pode. Mas uma pessoa que está no mundo, qual a cobertura espiritual que ela tem? Nenhuma. E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Em 2017, a minha primeira missão na Força Nacional foi lá no Espírito Santo, em Vitória. Eu não sei se vocês lembram, mas houve uma greve da PM lá. E não havia policiamento naquela área. Quando eu cheguei, nós chegamos 2h da tarde. Né? Pousamos, entramos no ônibus e pegamos a via principal ali de Vitória. Meus amados, eu digo para vocês, não tinha uma pessoa na rua. Todos estavam em casas com medo. E aí, o que estava acontecendo? Muitas pessoas, né, que estão no mundo dizem, mas eu não preciso ir para a igreja, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho, eu não faço mal a ninguém. Mas é influenciável. E aí essas pessoas, né, começaram a se juntar, porque ninguém estava trabalhando, estava todo mundo em casa. Ninguém saía para a rua, nem para trabalhar, para nada. As lojas, shopping, tudo fechado. Então, as pessoas com medo se trancaram dentro de casa. E aí, algumas pessoas se juntaram, se reuniram. Para quê? Para o bem? Me pergunta. Para o bem ou para o mal? Para o mal. Porque a influência é sempre para o mal, gente. Porque o mundo jaz do maligno. E aí, sabe o que essas pessoas fizeram?
Elas pegavam um capacete de moto, de motoqueiro, botavam na cabeça, iam no carro com um pano, tampavam a placa do carro da frente e de trás, iam para aquele lugar comercial, né, de lá de Vitória, e davam um ré com o carro para arrombar as portas das lojas. Pessoas com pé de cabra, pessoas não queriam saber. E aí você me pergunta, o que eles roubavam? Não era comida, não era fome. Eles estavam roubando o quê? Celulares, sapatos, roupas. Essa era a roupa que eles estavam. E pessoas de bem, gente. Pessoas que se dizem de bem, não faz mal a ninguém. Mas o que é? É a oportunidade. E não ter o limite. Quando o ser humano não tem limite, o que acontece com ele? Ele se perde. E essas pessoas não pensam. Muitos desses lojistas perderam, faliram. Tinha um lojista lá, coitado, que eles choraram. Ele falou, gente, porque o cara que vende sapato, imagina, ele tem que ter um estoque muito grande. São vários números de sapato, vários modelos. Imagine o estoque dele. Estava todo o dinheiro dele ali, tudo que ele tinha estava ali naquele estoque de sapato. E foram roubados tudo, não deixaram nada. E aí ele fechou, faliu, foi embora. Mas agora tu me pergunta, aqueles sapatos, aqueles celulares, eles vão acabar. No momento eles vão acabar. E aquelas pessoas vão sentir a necessidade de arrumar um emprego, de trabalhar. E aonde elas vão trabalhar? Se as lojas estão todas fechadas, se o comércio está fechado. E aonde que o Estado vai ter renda para poder pagar os funcionários públicos? Uma coisa afeta a outra, gente. Um abismo chama outro abismo. Então, por isso que Deus criou os mandamentos, para que o homem tivesse limites. Você lembra no tempo de Noé? Não tinha mandamento, não tinha regra, não tinha lei. As pessoas faziam o que queriam. E aí elas se perderam totalmente, ao ponto de Deus olhar para a terra e falar assim, eu não aguento mais, eu me arrependo de ter feito o homem. E queria destruir todos. Só não destruiu porque ele viu uma família que ainda adorava a Deus, que foi a família de Noé. E por isso nós estamos aqui até hoje, senão não tinha mais ninguém nesse mundo. É isso? A pessoa se perde, gente. O ser humano se perde. Então, por isso eu digo para vocês, não percam a boa consciência. Por que que eu falo isso? Não é para pôr medo em vocês, não é para que vocês fiquem com medo, mas é para que vocês se posicionem e não percam a boa consciência. Assim como Paulo teve que enfrentar muitas coisas, muitas lutas. Você tem ideia do que Paulo enfrentou? Paulo foi perseguido, porque enquanto ele era uma pessoa que era do mundo, ele não recebia perseguição. Pelo contrário, ele era bem visto pelos magistrados, pelos sacerdotes, pela maioria dos judeus, ele era bem visto. Quando ele começou a servir Jesus, o que aconteceu com ele? Começou a ser perseguido, foi espancado, chicoteado, tinha que fugir que nem um bandido da cidade para não ser morto. E viveu assim por muitos anos, até ele ser preso e morrer preso. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu não sei o que está por vir, mas eu tenho um outro assunto aqui que eu queria falar com vocês, que me assustou muito. Imagine vocês, eu não sei se vocês aqui ouviram essa notícia, um pastor de Pernambuco, o nome dele é um nome bem diferente, Aijaberto. O ministério dele é Dunas, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse pastor teve a sua casa invadida pela polícia. Agora me pergunta qual era o crime dele, qual o crime que ele cometeu? Pregou a palavra. Viu isso? Pregou a palavra, gente. Estava pregando a palavra. Só que ele falou de coisas que atingiu pessoas que tinham um grau de autoridade lá naquele estado, naquela cidade. Ele falou de feitiçaria, falou daquele movimento do arco-íris, que eu não vou nem falar o nome aqui, que todo mundo sabe o que é, e falou da maçonaria. No dia seguinte, depois eu posto para vocês lá no grupo, se vocês quiserem assistir, tá? A polícia chegou lá na casa dele 6 horas da manhã, interfonaram,
É claro, ele não abriu, ele não conhecia, a pessoa querendo entrar. Aí ele falou, mas quem é? Aí eles não queriam dizer. Quando eles falaram que era a polícia, ele falou, tudo bem, estou descendo. Quando ele foi abrir o portão, porque ele não queria que eles entrassem, é claro, ele queria atender eles na porta. Gente, eles simplesmente meteram o pé na porta dele, arrombaram a porta dele. Eles se isolaram dentro do quarto, arrombaram a casa dele e prenderam ele na frente da esposa, na frente dos filhos. Por pregar a palavra. E o crime? Intolerância religiosa. Um crime, gente, que é uma lei que é para nos amparar. Se você for procurar na lei, você vai ver que a lei nos ampara. Ninguém pode entrar aqui, nem a polícia, nem ninguém, e atrapalhar o culto aqui. Nós estamos cobertos pela lei federal. Mas eles usaram justamente esse artigo para prender ele, dizendo que ele ofendeu aquela religião, que eu acredito que seja a maçonaria. Mas aí, eu te pergunto, aonde vai acabar isso? Aonde vai dar isso? Porque o certo, gente, o certo, e eu falo isso para vocês porque eu sei, eu conheço disso. Qual era o certo? A pessoa se sentiu ofendida, falou alguma coisa na internet que te ofendeu, porque é que nem aqui, ele estava pregando e filmando, e isso aqui depois é lançado na internet. E aí o que aconteceu? A pessoa que se ofendeu vai na delegacia, faz um BO, certo? O delegado, ele analisa aquilo ali, ele vê se tem algum crime naquilo ali. Se ele achar que tem algum crime, ele vai convidar aquela pessoa a vir à delegacia, ela vai prestar depoimento. Aí, se ele achar no depoimento dela que realmente houve crime, ele vai passar para a promotoria, o promotor vai pegar aquele inquérito, vai ler, ele vai analisar e ele vai passar para o juiz ou não. Então, tem uma série de coisas que tem que ser feita antes disso acontecer. E o crime que ele cometeu não daria permissão para que a polícia entrasse na casa dele, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Aonde nós estamos chegando, ao nível que nós já estamos. E essa palavra vem de encontro justamente por causa disso, porque as lutas que eles enfrentavam naquela época eram parecidas, eles eram caçados, eles eram mortos. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que estar consciente para onde a gente está caminhando e para onde a gente pode chegar. Amém? Falo isso, amados, como Jesus também. Jesus, ele pegou João lá na ilha de Patmos, o que ele fez? Ele revelou para João tudo o que iria acontecer no futuro. E por que ele revelou? Para que nós tivéssemos ciência do que iria acontecer. Amém? Então nós temos que estar atentos, nós não podemos estar dormindo e dispersos, entendeu? Nós somos ovelhas, gente. Como é que a ovelha é pega no aprisco? Assim, a ovelha é um animal que ela sempre, geralmente, ela está ali só comendo o capinzinho dela, não está ligada em nada. O lobo vem, é uma presa muito fácil. Nós somos ovelhas, por isso a gente precisa estar atento. Porque a palavra diz o quê? Vigiai e orai. Amém? Precisamos estar em vigilância constante, gente. Nós também temos uma função de atalaia. O que é atalaia? Atalaia é aquele vigia que fica na torre, né? Vigiando. E quando o inimigo vem, o que ele faz? Ele toca o sino. Ó, o inimigo está vindo. Então, hoje eu estou aqui sendo usado por Deus como um atalaia na vida de vocês, para que vocês possam se prepararem para o que está por vir. Abram lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Olha o que Jesus fala. Isso aqui é Jesus falando, gente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar o seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então, quem já leu o livro de Apocalipse aqui? Levanta o braço aí. Poucas pessoas, né?
Algumas pessoas têm até medo de ler. Algumas pessoas dizem que não entendem muitas coisas, né? Mas o livro de Apocalipse, gente, é um livro que revela muita coisa, muita coisa. Mas a gente, claro, tem que ter um estudo aprofundado para que vocês entendam. E muita coisa aqui que está escrita em Apocalipse está ligado a outros profetas que tiveram em tempos anteriores, como Daniel, como Isaías. Então a gente vai juntando ali, a gente vai matando as charadas todinha, mas é muito interessante. E eu vou contar aqui um testemunho para vocês, rapidinho. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro, por volta de umas 4 horas da manhã eu estava dormindo, e eu tive um sonho, eu tive um pesadelo muito grande, um pesadelo que eu guardei para vocês verem, há 10 anos, eu guardo até hoje esse sonho, né? E eu sonhava que o céu ele rachava no meio e ele, como um rolo, ele se enrolava todinho e abria. E no meio do céu, uma escuridão muito grande, uma trevas, né? Trevas mesmo. E daquelas trevas saíam monstros, mas monstros muito enormes, né? Uma coisa muito feia que eu não consigo descrever para vocês, mas que vocês têm uma ideia, uma coisa muito horrorosa. E que, imagine, uma criança de 10 anos tendo um sonho desse. Eu acordei suado, né? E a minha mãe, na hora, estava lá passando roupa de madrugada. E aí minha mãe, o que foi, meu filho? O que foi? Eu falei, mãe, eu tive um pesadelo horrível, não sei o quê. Aí fui beber água. E quando eu fui servir o quartel, um colega que era crente, ele começou a pregar para a gente lá. E ele começou a pregar em cima de Apocalipse. E ele falou uma passagem que falava justamente sobre isso. E eu fiquei tão com aquilo na cabeça, eu falei, eu não tinha Bíblia, né, na época. Aí eu falei para ele, você me empresta a tua Bíblia? Aí ele falou, claro, pode pegar. E a gente, naquela época, a gente trabalhava ali nos postos da Arça, lá no Galeão. Então a gente tomava conta daqueles postos todinho, né? O radar, centro de transmissão, tudo era a PA que tomava conta. E a gente ficava lá 3 horas. Era 3 horas que a gente ficava ali, né? Sozinho. Aí não tinha nada para fazer. Eu falei, vou levar a Bíblia e vou ler. Gente, eu comecei a ler, mas eu fiquei tão, sabe? Aquilo me chocou tanto. Falava muita coisa que eu tinha, né? Que eu tinha na ideia, né? E fala justamente sobre isso. Depois eu vou procurar, agora eu não lembro de cabeça qual o capítulo, qual o versículo, mas eu vou procurar e vou falar para vocês, onde isso encontra. Isso existe, está na palavra. E eu creio que aquilo ali, Deus queria me usar de alguma forma, né? Hoje eu não sei, mas eu acredito que Deus está me usando de alguma forma para alertar as pessoas. E assim que eu tiver um estudo mais aprofundado disso, aí eu vou trazer para vocês. Mas é muito interessante. E é preciso que a gente esteja atento. Amém? Aqui mesmo, em Timóteo, Paulo ele vai dar um grande alerta, né? Ele fala sobre uma extrema corrupção dos últimos dias. Ele fala de tempos difíceis, né? E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Segunda Timóteo. Acharam? O título está aqui, está assim, extrema corrupção dos últimos dias. Isso é o que a gente vai enfrentar, gente. São as pessoas que estão recebendo a influência do mal. E a gente precisa se preparar para isso. Diz assim, no verso 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão mais a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses.
Glória a Deus. Então, gente, a gente vê hoje tudo isso, todo esse tipo de pessoa no mundo ao tempo todo. Teve uma reportagem também que saiu, acho que semana passada, retrasada, de um homem que invadiu uma creche, acho que todo mundo sabe disso, né? Que matou crianças. Gente, o que é aquilo ali? Crueldade, gente. Pura crueldade. Como é que uma pessoa, um ser humano, gente, tem coragem de pegar um machado, invadir uma creche e matar crianças inocentes? Está totalmente dominado pelo mal. Eu não, assim, isso já aconteceu? Já, claro, já aconteceu várias vezes aí por aí. Mas eu nunca vi com tanta intensidade essas coisas acontecerem como estão acontecendo agora. Essa intensidade, é uma atrás da outra, é uma coisa atrás da outra, é muita coisa acontecendo, é muita maldade, crueldade, injustiças acontecendo o tempo todo. Isso, meu irmão, nos leva a crer o quê? Que nós estamos vivendo justamente esses tempos, os tempos do fim. Então nós temos que estar atentos. E é o que eu estou falando aqui para vocês, para que vocês justamente não esmoreçam na fé, não percam a boa consciência e continuem firmes. Amém? Não naufraguem na fé. Amém? Façam a manutenção da sua vida espiritual. Cuide-se. Comece a buscar mais conhecimento da palavra, estudem, abram a Bíblia, leiam a Bíblia. Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um dos homens que me chama mais atenção como evangelista, pela coragem que ele tinha. Ele não se deixou intimidar. Por mais que as pessoas o perseguissem, né? Por mais que ele fosse preso, ele continuava adorando a Deus, né? Tem uma passagem aqui que fala que ele foi preso, ali cercado por guardas, e mesmo assim ele adorando a Deus, cantando, louvando a Deus. Mas também, ao mesmo tempo, acontecia com ele coisas extraordinárias, né? De anjos vir ao seu socorro, de ajudar a ele. Né? Ele sofreu um naufrágio, frio, fome, foi chicoteado várias vezes, mas nenhuma dessas coisas o impediu de evangelizar os gentios. Nada disso impediu ele. E o que ele está passando aqui para Timóteo é justamente isso, que ele aprenda a sofrer as aflições que ele tiver que sofrer, mas que ele continue perseverando. E é o que Deus está falando hoje para você, meu amado e minha amada. Continue firme, continue mantendo a sua boa consciência, a sua fé, a sua esperança em Deus. Porque assim como ele guardou a Paulo e a Timóteo, ele também vai guardar você. Não tenha medo. Não tenha medo do que está por vir. Porque maior é aquele que é por nós, gente. Deus, Ele está no controle de tudo. Pode até não parecer, mas Ele está no controle, Ele está vendo tudo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe as suas aflições, mas Ele está contigo, Ele está do teu lado. Amém? Glória a Deus. Por isso que Paulo, ele fala aqui, para a gente terminar, 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7. Eu acredito que essa carta também, que ele escreve a Timóteo, ele já estava no final da sua carreira, né, no final da sua vida, e aqui ele relata, né? Ele diz aqui, ó, 2 Timóteo 4, 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E no verso 17, aí mesmo no 4, ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio pregasse e fosse anunciado a todos os gentios e a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. E no 18 ele fala: o Senhor me livrará de toda obra má. E é isso que nós temos que pedir também hoje, gente. Para que Deus nos livre, eu profetizo na tua vida que Deus vai te livrar de toda obra má na sua vida, na sua carreira. Glória a Deus. Se o Senhor me livrará de toda a obra má e me levará a salvo
para seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. E assim eu creio, amados, que todos nós, naquele grande dia, você também estará comigo. Deus também te levará para o reino dele, seu reino celestial, e nós estaremos lá comemorando, louvando e adorando o Senhor. Você pode achar que hoje a sua vida está muito difícil, gente, mas com certeza Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora, fechasse seus olhos. Hoje Deus fala ao seu coração, não esmoreça na fé. Não se deixe intimidar por ameaças, seja ela de onde vier, pois assim como ele foi com Paulo, ele será com você. Ele te guardará de todo o mal, e no final estaremos todos no seu reino celestial, com todos os santos. Amém. Glória a Deus. Queria fazer uma oração por você, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra foi pregada, foi anunciada. Os Seus conselhos, meu Pai, as Suas instruções foram passadas, meu Pai, para cada um de nós, Senhor. E eu creio que cada um de nós guardou na tábua do seu coração e que ali permaneça, Senhor. Que todos os irmãos que estão aqui, meu Pai, todos eles, sem exceção, sejam guardados, meu Pai. Em nome de Jesus, sejam livrados, meu Pai, da boca do leão, da serpente, da flecha maligna, dos dardos inflamados do mal, Senhor. Cubra-os, meu Pai, com o sangue do Cordeiro. Revista-os, Pai, da Tua poderosa armadura, Senhor. Coloque Teus santos anjos ao redor de cada um deles, meu Pai, e os livra-os, Pai, de toda má obra, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que daqui, deste lugar, Senhor, desta Tua casa, Senhor, e eu profetizo isso na vida de todos aqui, Senhor, que saiam evangelistas, pastores, profetas, pessoas que ganharão muitas e muitas almas para Ti, Senhor. Capacita-os, ó Pai. Dê a eles a sabedoria, o discernimento de espírito, Senhor. Que eles estejam sempre, meu Pai, focados na boa consciência, Senhor, na missão que o Senhor dá a cada um deles, meu Pai. Que o Senhor mostre aqueles que ainda não sabem o seu talento, Senhor. Seja ele qual for, meu Pai. Mostra, porque nós somos um corpo só, meu Pai. E cada membro, cada pedaço do corpo é importante, Senhor. Não importa a função de cada um aqui, mas que todos possam cumprir a missão, meu Pai, com amor, com disciplina, com alegria, Senhor. E sempre, meu Pai, te adorando e te louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Seja em qualquer lugar, meu Pai. Seja para onde eles forem, meu Pai. Seja conosco, meu Pai, pois somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Abençoa, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos adorar. Você pode adorar ao Senhor nessa noite? Vamos louvar ao Senhor. Diga assim comigo. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça
o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Ouve. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Quantos aqui nasceram pra vencer? Diga glória a Deus. Então adore ao Senhor. Você não pode desistir agora. Vamos fazer algo profético nessa noite. Vira para essa pessoa que está do teu lado e canta para ela. Vira para essa pessoa, é isso. Vamos começar de novo. Diga para ela, ouve. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Diga para ela, você não pode desistir agora, meu irmão. Fala para ele. Você não pode. O vento não pode ser mais forte. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça, ouça, ouça. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que jacia. Ouça o grito de derrota do gigante. Ouça o grito de derrota. Tua conquista já está chegando, irmão. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Não, agora não, agora não. Diga pra ele, não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não. Deus está no controle. Sou filho. Diga, sou filho de Deus. Nasci. Fala pra ele, fala pra ela, você é filho. Tu é filho de Deus. Você nasceu pra vencer. Sou filho de Deus. Nasci pra. Eu quero ouvir você. Fala, igreja, fala. Sou filho de Deus. Diga bem alto. Nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Nasci pra vencer. Você nasceu pra vencer em nome de Jesus. Sou filho de Deus. Nasci pra vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus. Somos todos filhos de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que bom.
Que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Não precisa abrir, não. Separa aí seu dízimo, a sua oferta. Só ouça que eu vou falar para você aqui uma coisa, um detalhe. Aqui mesmo em Timóteo, no capítulo 1, no verso 20, Paulo ele vai falar o seguinte para Timóteo. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu não sei quem são o Himeneu e Alexandre, mas para que Paulo os entregasse nas mãos de Satanás, é porque verdadeiramente eles fizeram coisas que desagradaram não a Paulo, mas ao Espírito Santo. E está escrito na Bíblia que a única coisa que Deus não perdoa é a ofensa contra o Espírito Santo. E blasfêmia, eu procurei saber o que é blasfêmia, gente. Na Bíblia, é você ofender aquele que é digno de honra. É você tentar ofender, porque eu acho que não consegue, né? Ninguém consegue ofender a Deus. Mas ele tentou ofender e humilhar Deus. Mas aí eu procurei saber qual é o antônimo de blasfêmia. Você sabe? Anota aí. O antônimo de blasfêmia é orar, é bendizer, elevar, abençoar, glorificar, elogiar, exaltar e louvar a Deus. Olha que coisa tremenda, gente. O diabo, ele tenta, né? Ele é um tentador, ele tenta, mas ele não consegue. E a gente sempre encontra coisas que sobressaem de maneira tão maravilhosa. E quando eu li isso, eu falei, gente, é justamente a coisa do diabo. Mas ele não consegue. Porque agora, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai adorar a Deus, você vai louvar a Deus com a sua oferta, com o dízimo do Senhor. Amém? E eu queria que você viesse cantando com alegria, mostrando ao Senhor o quanto você é grato por você poder estar na presença de Deus, por você ser essa pessoa que você é e ter a oportunidade de um dia estar diante do Senhor e receber dele, das mãos do próprio Senhor Jesus, o seu galardão, que já está guardado no céu. Já está reservado o seu galardão, dona Fátima, está lá. Amém? Pode esperar. César, Robson, Marilda, todos, né? Glória a Deus. Amém? Então venham com alegria, venham louvando, venham adorando o Senhor. Coloque aqui a sua oferta, seu santo dízimo. Amém? Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, o quê? Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Pra onde? Para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, minha frente, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, declare, por todo lado, eu sou abençoado, em tudo que eu faço, toda sorte, toda sorte, toda sorte, toda sorte de bênçãos o Senhor declarou para todos nós. E em todas as coisas eu sou mais. Profetiza aí, meu irmão, você é mais vencedor. Por todo lado
Jesus. Glória a Deus. Povo da internet, Deus abençoe. Amém. Gente, perdão.